fortalecimento, valorização e integração do magistrado. O objetivo da AMB para os magistrados: justiça para o Brasil, juiz forte, Brasil melhor, é devolver aos juízes e desembargadores como prestadores de um serviço essencial e garantidor do Estado de Direito e da democracia seu verdadeiro espaço e o respeito da sociedade brasileira. Há muitos passos a serem dados. Para começar esse trabalho, que deverá ser visto, revisto e aperfeiçoado constantemente, conheça as principais propostas para o triênio 2014-2016 do desembargador Roberto Portugal Bacelar. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, uma pessoa bastante importante. Por que eu digo uma pessoa bastante importante? Porque eu sei que é. Ele é um desembargador de Curitiba, do Paraná. E ele vai apresentar a você uma série de apresentações, não é? No tocante à vida dele também e aquilo que ele pretende fazer, não é? Como um líder do judiciário. Eu digo líder do judiciário. Trata-se do desembargador Roberto Portugal Bacelar. Quem é desembargador Roberto Portugal Bacelar? Magistrado há 24 anos e há 22 anos na AMB. Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná. Especialista em Direito Civil e Processual pela Unipar. Especialista em Gestão Empresarial. Desembargador promovido pelo critério de antiguidade. Diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná no biênio 2002-2003. Diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná no biênio 2008-2010, período em que a escola recebeu o Prêmio Enfam de qualidade como a melhor do Brasil. Especialista em métodos alternativos de solução de conflitos e divulgar da cultura da conciliação em todo o país. Coordenador do programa Cidadania e Justiça também se aprendem na escola, projeto de responsabilidade social da Associação dos Magistrados Brasileiros, que já atingiu mais de 13 milhões de crianças e jovens, trabalhando o fortalecimento da cidadania e do judiciário. Bem, o currículo do desembargador Bacelar é extenso. Eu ficaria aqui durante muito tempo falando dele, mas eu quero que você, caríssimo telespectador, aí em sua residência, sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, com seus familiares, aprecie esta entrevista que eu julgo de ser de altíssima relevância para a sociedade. Porque o nosso trabalho aqui é apresentar para você, que faz parte da sociedade, as soluções que estão também dentro do judiciário. Então, o judiciário pretende se aproximar mais da sociedade, mais do jurisdicionado. E aqui tem um homem com propostas excelentes. É esse caríssimo desembargador que eu estou apresentando para você, caríssimo telespectador. Como vai, desembargador Roberto Portugal Bacelar? Muito bem, um prazer e uma satisfação estar aqui. Ótimo, a satisfação é nossa. Eu, inclusive, quero deixar bem claro que fiz questão da sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Por quê? A nossa missão é, como disse, levar à sociedade, ao telespectador, aqueles que não conhecem o judiciário por dentro, os bastidores, porque nós temos os nossos bastidores que a mídia não revela. Exatamente. Eu digo a coisa boa que a mídia não revela. Então nós aqui estamos revelando as coisas boas. Por isso que você está aqui hoje. Obrigado, é uma honra. Muito bem. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você.
Em sua campanha eleitoral para a MB, reconhece os principais problemas da justiça, como a morosidade, os altos custos, a falta de mais magistrados e também de servidores. Bacelar, como resolver essas questões que estrangulam o judiciário? É uma questão antiga, né? Ao entrar aqui, eu vi uma foto do nosso querido Rui Barbosa, e ele lá em 1914, no Senado, ele teria dito que o grande mal da nossa terra é a falta de justiça, e já falava aquela frase célebre dele, que de tanto ver triunfar nulidades, crescer injustiças, ele desanimava da virtude, ria-se da honra e tinha vergonha de ser honesto. Essa expressão não é de hoje. Então os problemas da justiça não são de hoje, mas a nossa geração ela está sendo cobrada por isso, e portanto a gente precisa resolver. E o principal problema é a da morosidade. A morosidade já passou a ser uma palavra quase que hifenizada. Quando você fala em justiça, a gente fala justiça amorosa. Porque, efetivamente, esse é um problema grave do sistema brasileiro. Mas não é só a exclusividade do sistema brasileiro, porque em outros países também existe essa morosidade. Me parece que a relação de entrada e saída da justiça, ela tem uma participação efetiva nesse componente morosidade. Basta verificar que o nosso estoque de processos, segundo agora recente levantamento do CNJ, 92 milhões de processos em andamento. A cada ano, mais 28 milhões de processos. Então, os juízes brasileiros, nós somos em 17.077 juízes, mesmo que a gente trabalhe muito, ainda assim, há necessidade de resolver a saída da justiça, porque o ingresso é muito grande. Então, estabelecer uma questão lógica de um resultado efetivo para coibir a morosidade. A gente tem que tentar resolver o problema do ingresso cultural. É cultural. Eu lembro quando eu era juiz em Catanduvas, lá no Paraná, onde tem o Presídio Federal. Sim. Uma vez eu escutava uma voz de mulher dizendo: quero falar com o juiz, e gritava assim, quero falar com o juiz. E aí eu desci rapidamente, achei que era um caso grave, encontro com essa senhora puxando mais ou menos o filho pelo cangote, assim, puxava, um menino de uns 8 anos de idade. Daí eu falei: senhora, algum problema? Quero falar com o juiz. Falei: eu sou o juiz. O senhor é o juiz? Toma, eu não dou conta do moleque. E quase que me largou o filho para... E o que ela queria? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A questão é cultural. Tudo leva-se para o Poder Judiciário. É o fenômeno que hoje é chamado de judicialização. Tudo se judicializa. Então, questão de saúde, ao invés de resolver pelos meios que o Executivo pode resolver, pelas empresas, a própria Agência Nacional de Saúde, as questões de telefonia, ao invés de resolver pelas empresas de telefonia, vai para o sistema judiciário. Então, o Poder Judiciário realmente está assoberbado. Então, esse é um componente interessante. Vamos tentar resolver essa questão, fortalecendo a união entre o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, no primeiro momento, para tentar fazer com que alguns casos, alguns desses conflitos, possam se resolver diretamente. O próprio Poder Executivo, pelas suas agências reguladoras, no âmbito da União, tem que fazer prevalecer a resolução alternativa do conflito, extrajudicial do conflito. Só deve ir para o Poder Judiciário aquilo que efetivamente precisa de uma decisão judicial. Então, para atingir o primeiro ponto, que é a questão da morosidade, a questão é complexa, são muitas as respostas, mas uma delas é propiciar uma resolução mais adequada do conflito. E aí sim o juiz vai ter mais tempo para decidir aquilo que efetivamente precisa julgar. Em relação ao custo, é importante e significativo o exemplo dos juizados especiais. Juizados especiais, década de 80, vieram como juizado de pequenas causas para o país, com base numa experiência americana. Foi uma experiência fantástica. O povo chama até hoje de tribunais de pequenas causas. Leva os conflitos de uma maneira gratuita, ou seja, o cidadão procura a justiça e não tem que pagar nada. Não precisa de advogado nas causas de até 20 salários mínimos. Houve uma simplificação do procedimento. Isso é revolucionário para qualquer país do mundo. Entretanto, quando você amplia o acesso à justiça, você abre as portas da justiça, precisa lembrar que tem a saída da justiça. E a saída é que é o nosso grande problema. Precisa de estrutura, fundamentalmente, para os juízes de primeiro grau. Os juízes de primeiro grau precisam ter uma estrutura. Você acha que não há estrutura para os juízes de primeiro grau? Eu acho que ela é muito aquém daquilo que nós precisaríamos. Basta verificar esse dado recente do Conselho Nacional de Justiça em relação à proporcionalidade de juízes. 70% dos juízes são juízes em primeira instância. Se você comparar
a estrutura que esses 70% de juízes têm e a estrutura que os juízes de segundo grau têm, os desembargadores têm, a estrutura dos tribunais é muito melhor do que a estrutura dos juízes em primeira instância. Depois, a questão da relação de assessoria, de servidores aptos a poder desempenhar o melhor serviço para a população. O juiz sozinho, algumas vezes, se ele for responsável por fazer ofícios, atender telefones, cuidar de tudo e não tiver uma assessoria adequada, na verdade, ele passa a ser muito caro para o sistema, porque o juiz não pode fazer tudo. O juiz tem que dedicar-se àquilo que efetivamente se exige de um juiz. Julgar. E por isso ele precisa de uma assessoria. Claro que ele precisa ter uma capacitação plena. Também tem que conhecer um pouquinho de psicologia, de gestão. Hoje o juiz, na verdade, a partir dessa nova postura que se tem acionado o Poder Judiciário com base na Constituição, o juiz deixou de ser um intérprete cego da lei e passou a ser intérprete, sim, de princípios constitucionais. Hoje, com base no artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana, o juiz é obrigado a decidir. E ele não pode se excusar, dizer, não, eu não vou decidir. É verdade. Ele é obrigado a decidir. Então, isso também aumenta um pouco a complexidade dessa resposta, mas a resposta que os tribunais têm que dar é essa resposta. É uma resposta de efetividade, de uma melhora de estrutura, para que a prestação do serviço à sociedade seja cada vez melhor. E a criatividade também que traz a inovação, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A criatividade ela é responsável pela inovação. A criatividade é fundamental e nós temos que despertar a criatividade. O avanço tecnológico a serviço de uma melhor prestação de serviço à sociedade. Temos que aprender a usar isso mesmo, né? Hoje a gente fala, hoje nós tivemos alguns episódios recentes, tentativa de libertação de presos que foram participar de interrogatórios ou foram assistir a audiências, né? Exemplos no Rio de Janeiro, já aconteceu lá na Ilha do Governador, agora aconteceu recentemente uma nova tentativa disso. Será que nós não podemos usar a tecnologia a serviço de uma melhor prestação de serviço? Será que não é possível usar a tecnologia para poder melhorar, para que não haja necessidade desse transporte? Isso vai ser mais barato. Claro que com segurança, né? Temos de pensar juntos, advogados, juízes, promotores, mas há muita coisa que precisa ser feita. Porque a apresentação da videoconferência, por exemplo, do réu, eu não gosto muito de aplicar esse termo réu, eu prefiro acusado, só depois de transitar e julgado é que eu me atrevo a dizer réu. Mas o acusado, para que ele seja ouvido num interrogatório, ele pode perfeitamente ser ouvido no local onde ele se encontra preso. Porque lá ele tem todo o aparato para apresentar através até da sua dignidade, não é? Os seus direitos, preservando os seus direitos. O juiz está à distância, não tem importância, mas ele está colhendo, não é, aquela prova, a prova essencial para julgá-lo. Sabe que esses dias, Laércio, até foi interessante. Eu não sei se você concorda. Concordo plenamente. Esses dias eu participei de um projeto muito interessante. Eu fui convidado para participar de um programa chamado Juízes em Cooperação. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Conselho Nacional de Justiça. E eu fiz uma audiência como juiz no estado do Pará, por teleconferência. Então eu olhava para a câmera e dizia, bom dia, como é que vão, tal. Eu sou o Roberto Bacelar, sou juiz do estado do Paraná, estou aqui no estado do Pará para julgar o caso dos senhores. Daí as pessoas entravam na sala, e eu julguei 2 casos da pauta de uma comarca chamada Castanhal, lá no Paraná. O colega juiz Póvoa, Fábio Póvoa, era um colega nosso, que era da comarca, a gente conversou um pouco antes, porque é um projeto piloto, mas é possível, então, que eu aqui, sentado nesta sala, possa fazer audiência em qualquer lugar do país. E com humanidade, sem quebrar a ideia de você poder interagir com as pessoas, com respeito. Então, é possível, sim, usar a tecnologia a serviço de uma melhor prestação de serviços à sociedade, que foi o exemplo da penitenciária que você mencionou e que eu acho que é um exemplo significativo. Economia de custos, segurança e ainda assim respeitando a dignidade do ser humano. Claro, é isso mesmo. Mas ocorre que há pessoas que não entendem desta forma. Então veja, telespectador, a objetividade do Poder Judiciário é essa. Nós temos esta objetividade. Ocorre que às vezes nós não podemos utilizá-la por interferência externa. Então fica muito difícil, né?
É verdade. Bastante difícil. Por isso tem a ver uma integração entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Claro. o Sistema Judiciário, o Ministério Público, para que todos passem a perceber que o nosso objetivo é o mesmo, Claro. é promover a justiça, respeitando a dignidade dos seres humanos e jamais desrespeitar esses valores. Nós aqui respeitamos bastante a Ordem dos Advogados do Brasil, os nossos, aqueles que, afinal de contas, fazem parte do tripé da justiça. Eu sempre digo aqui, eu chamo de a nobre classe do advogado, porque não existindo o advogado, não há justiça. Por quê? Porque é ele que vai ao Poder Judiciário, não é? Procurar o direito daquele que o contrata. Eu falo sempre até de uma força parecida com isso, uma força de expressão que eu uso o advogado é a força propulsora de uma nova interpretação, inclusive. Perfeitamente. O que ele faz? É ele que constrói a jurisprudência quando ele, de maneira inovadora e criativa, como nós falamos de criatividade, ele promove uma nova tese, provoca o Poder Judiciário pedindo uma providência que ainda não foi tomada. Então, a força propulsora das inovações acontece na banca de advocacia. Aquele advogado mais estudioso, que gosta de trabalhar isso, né? Eu acho que é interessante. E, paralelamente, nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, aquele que, afinal de contas, protege a sociedade. E como titular de uma ação, ele também é força propulsora de novas interpretações. Exatamente. Como fiscal da lei, menos, mas como titular da ação, ele... Então, agora eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que você vê a atuação do CNJ, que é apontado por muitos como endurecido na aplicação das penalidades contra os magistrados? Bom, no aspecto, já elogiei o CNJ aqui, relativamente ao aspecto de levantamentos estatísticos, planejamento estratégico. Ele estabelece metas importantes para o sistema judiciário do país, padroniza algumas nomenclaturas para que a gente possa ter uma magistratura efetivamente nacional. Tudo isso é positivo. No que se refere a isso especificamente, ele precisa melhorar muito. Ele tem sido muito midiático, né? Então, o que nós temos visto em relação ao CNJ relativamente às punições é um trabalho muito grande de mídia, que, na verdade, muitas vezes acaba não se confirmando ao final. Então, não é necessário essa superexposição das atividades punitivas. Me parece que é possível fazer um trabalho silencioso e é interesse de todos nós atuarmos para que tenhamos magistrados éticos, magistrados comprometidos com todos os seus deveres funcionais. Mas para isso é um compromisso que deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e assim, ao final, o CNJ, depois de apurado tudo, de acordo com o devido processo legal e ampla defesa, aí sim ele possa expor aquilo que aconteceu, expor a investigação que ele fez, as provas que ele produziu e assim a justificativa da punição que ele aplicou. Agora, não pode fazer isso de maneira midiática, na medida em que é uma superexposição, parecendo que ele é, na verdade, o vestal da moralidade, quando, na verdade, ninguém é vestal da moralidade, todos nós temos deveres, responsabilidades a cumprir, todos juntos queremos um país melhor, uma justiça fortalecida, uma magistratura firme e independente. E esse compromisso tem que ser tomado por todos, né? Sem que um precise se destacar em detrimento de outra qualquer categoria. Fundamentalmente, é a carreira do juiz. Cada juiz é membro de poder, merece respeito da sociedade, merece respeito do CNJ. Cada vez que o CNJ contrariar a Constituição, o CNJ deve ser servo da Constituição como todos nós somos. Se ele contrariar a Constituição, a AMB tem que ser a primeira a entrar com as medidas necessárias para fazer o CNJ voltar à raia da legalidade. E você pretende, então, dar uma ênfase nessa parte? Não tenha dúvida, a ênfase fundamental é o juiz. Valorizar o juiz em todas as circunstâncias e, portanto, a valorização do juiz passa por um trabalho do Conselho Nacional de Justiça, passa por um trabalho da Associação dos Magistrados Brasileiros, em conjunto com todas as associações de magistrados do país. Portanto, fundamentalmente, o juiz tem que ser prestigiado para que possa ser cada vez mais um melhor prestador de serviços públicos à sociedade. Porque é o juiz quem está diretamente à frente, por exemplo, numa comarca do interior. Não é? É ele que está lá para proteger aquela sociedade. Eu fiz uma palestra outro dia aqui em Itararé, pertinho lá da divisa do Paraná. Paraná? Quase, pertinho. Pertinho. Fiz uma palestra e, nossa, fui muito bem recebido pelo pessoal de lá. Não é? E eu, então, toquei exatamente nesse assunto.
Infelizmente estavam lá dois colegas nossos que nos apoiaram também, e então eu levei a palestra exatamente para esse ponto. E expliquei, como eu explico sempre aqui, Bacelar, que das instituições, dos institutos que nós temos, não é? Executivo, legislativo e judiciário, o povo tem que acreditar mais no poder judiciário, porque é mais confiável. Por que que é mais confiável? Eu digo, a resposta é simples. Por que que é mais confiável? Porque o jurisdicionado vai buscar o seu direito, não é? E ele tem a resposta, ou positiva ou negativa, mas tem a resposta. Então, esta, para mim, me parece uma... Eu coloquei apenas isso só para mim, naturalmente, poder ilustrar uma belíssima palestra que eu fiz graças às pessoas que me ajudaram também, não é? Lá em Itararé, lugar muito bom. E também pertinho lá na fronteira do Paraná, não é? Que para mim é um estado maravilhoso. Bem, Bacelar, eu estou agora... eu vou chamar um pequeno intervalo. Tá bom. Se você me permite. Vamos A ao conversa está tão boa que eu não queria terminar assim, mas vou chamar o intervalo. Você aguarda que logo, logo retornaremos.